Bem-vindo ao devocional de hoje, mas antes de mergulharmos na palavra, gostaria de lhe convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações, para ser avisado quando postarmos novas mensagens. Você já se sentiu pequena demais para o tamanho do desafio que apareceu na sua frente? Já teve aquela sensação de não estar pronta, de se sentir insuficiente, de pensar: quem sou eu para fazer isso? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinha. A verdade é que até Moisés se sentiu assim. E a forma como Deus respondeu a ele pode transformar a forma como você enxerga a sua vida, a partir de hoje. Moisés era um homem comum com um passado difícil, marcado por dores e desafios desde o nascimento. Moisés nasceu em uma época em que o faraó havia ordenado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Para protegê-lo, sua mãe o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, colocou o bebê em um cesto de junco e o deixou no rio Nilo, confiando que Deus cuidaria dele. E Deus cuidou. A filha do faraó encontrou o bebê, se compadeceu dele, e o criou como um príncipe no palácio do Egito. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele se revoltou e matou o egípcio. Ao perceber que o crime havia sido descoberto, fugiu para o deserto de Midian. Lá, passou anos vivendo uma vida simples, longe de tudo, cuidando de ovelhas, uma tarefa considerada humilde, especialmente para alguém que havia crescido como nobre. Foi nesse cenário de anonimato, solidão e recomeço que Deus apareceu. Enquanto Moisés pastoreava o rebanho no deserto, algo incomum chamou sua atenção. Uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia, era Deus se revelando. E ali, no meio do deserto, Deus o chama: Moisés, Moisés. Ele responde: eis-me aqui. E então Deus revela o plano. Moisés seria o libertador do povo de Israel. Mas Moisés, tomado pelo medo, começa a argumentar com Deus. Ele olha para si mesmo e enxerga apenas falhas. Então Moisés fala para Deus: nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Moisés estava dizendo: eu não sou a pessoa certa, escolhe outro. Eu não sei me expressar bem, não sou preparado, não tenho as palavras certas. Talvez você já tenha se sentido assim também, insegura, sem estrutura, sem talento suficiente. Olha ao redor e pensa que todos estão mais prontos, mais corajosos, mais capacitados. Mas olha que lindo! Deus não olhou para a limitação de Moisés. Ele olhou para o coração dele. Pois sabia de tudo que Moisés carregava. Dos traumas, das inseguranças, das marcas do passado. E mesmo assim, Deus o escolheu. Porque o chamado de Deus não depende da nossa habilidade de falar bem, mas da nossa disposição em obedecer. O que Deus procura é o que ele encontrou em Moisés, um coração disponível. E para revelar isso, Deus faz uma pergunta que muda tudo. O que é isso em sua mão? Moisés olha e vê apenas uma vara. Algo comum, do dia a dia. Uma ferramenta simples de pastor. Mas nas mãos de Deus, o que era simples se torna instrumento de milagres. Ela foi usada para transformar águas em sangue, abrir o mar vermelho, fazer sair água da rocha, e mostrar a autoridade de Deus diante do povo e do faraó. Essa passagem nos ensina que Deus pode usar aquilo que temos hoje, mesmo que pareça pouco, para cumprir propósitos grandiosos. Deus não precisa que sejamos perfeitos. Ele precisa que sejamos disponíveis. O que é simples para você, nas mãos de Deus, pode ser a chave para abrir caminhos, alimentar multidões e libertar pessoas. É o Senhor quem opera os milagres, não pelo objeto em si, mas pelo poder que age por meio dele. Então, pare por um momento e se pergunte com sinceridade: o que eu tenho nas minhas mãos hoje? Talvez seja um talento que você guarda por medo de não ser boa o suficiente. Talvez seja uma habilidade que parece comum, mas que pode abençoar muitas pessoas. Talvez seja uma história de superação, uma dor que foi curada, um testemunho que precisa ser contado. Ou quem sabe, seja só sua disposição em dizer: eis-me aqui, Senhor. Não subestime o que Deus pode fazer,
com o que você tem. Ele não está procurando perfeição. Ele está procurando corações disponíveis. Como diz a palavra em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Lembre-se, foi com vasos vazios que Deus multiplicou o azeite. Foi com 5 pães e 2 peixinhos que Jesus alimentou uma multidão. Foi com um estilingue nas mãos de Davi que Deus derrubou um gigante. Tudo isso nos mostra que o segredo não está no que temos, mas em quem confiamos. Quando colocamos nas mãos de Deus, até o que nos parece pouco, Ele transforma em muito. Quando nos colocamos à disposição, Ele nos capacita. Quando entregamos o controle, Ele nos guia com sabedoria. Você pode estar aí, achando que tem pouco, que não está pronta, que tem um passado bagunçado, ou que não tem voz. Mas Deus já te capacitou com o necessário para viver o seu propósito. O que Ele quer de você é o mesmo que pediu de Moisés: disponibilidade. Então, a partir de hoje, não se esconda de Deus. Não espere o momento certo, nem se compare com os outros. Deus te escolheu exatamente como você é, com tudo que você já passou, com tudo que você tem hoje. Entregue, confie e caminhe com fé. Dê o passo e Deus colocará o chão. Vamos orar juntos? Pai, obrigada por nos lembrar que o Senhor vê o nosso coração, mesmo quando só conseguimos enxergar as nossas falhas. Assim como Moisés, muitas vezes nos sentimos despreparadas, pequenas, sem voz. Mas hoje, queremos entregar o que está em nossas mãos. Mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça simples. Toma, Senhor. Usa como quiser. Transforma o comum em instrumento de milagre. Abre os nossos olhos, para ver que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E que, nos momentos de insegurança, possamos nos lembrar que foi o Senhor quem nos escolheu. Cremos que o Senhor não erra nos chamados. Capacita-nos, fortalece a nossa fé e nos ajuda a caminhar em obediência. E que, assim como Moisés, possamos ver sinais, provisão e livramentos acontecendo, não por quem somos, mas por quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem aqueça o seu coração hoje. Não subestime o que Deus colocou nas suas mãos. Não é sobre o quanto você tem, mas é sobre em quem você confia. Se Ele te chamou, é porque já te capacitou. O que parece pequeno aos olhos humanos, nas mãos de Deus, tem um impacto eterno. Viva com fé, caminhe com coragem, e nunca se esqueça: você foi escolhida para grandes feitos. Obrigada por separar esse tempo precioso para estar aqui. Que você tenha se sentido inspirada e fortalecida. Compartilhe esse devocional com alguém que também precisa lembrar que Deus usa o simples para realizar o extraordinário. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que Deus te abençoe e que Jesus guie seus passos.